Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro de hoje, né? A rede de multiplicadores. E hoje nós iniciando, então, o eixo missão, tá? Eu vou fazer o nosso momento orante, e para fazer esse nosso momento de oração, eu convido a vocês trazerem no seu coração, na sua mente, a palavra paz. Tá? E trazendo a palavra paz, né, no sentido, né, que nós temos na palavra shalom, né, a paz que é um todo, não apenas um momento. E na oração de São Francisco, né, que nós vamos ouvir a música, né, que a gente possa refletir e fazer a nossa oração. E olhar o mundo e principalmente, né, as guerras que estão por aí, em muitos países, né, são mais de 20 países hoje em guerra, né, não é somente Israel e Hamas, né, mas muitos outros estão em guerra, que a gente possa também olhar, né, para o mundo e pedir a paz. Mas sempre lembrando que a paz, ela começa a partir do meu eu, né? Eu tenho que estar em paz para poder também levar essa paz a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
frente. Desculpe, deu um probleminha na pecinha na frente do computador, gente. Isso daí. Encerrando esse momento, nosso momento orante, então, que cada um no seu silêncio, olhando o seu coração, a sua paz, a paz interior, que nós possamos fazer aquela oração que muitas vezes nós ouvimos no momento da Eucaristia. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E na paz do Cristo, que a gente possa, então, iniciar este nosso eixo missão. E sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Célia. Gratidão, Orides, por esse momento, por essa dança que nos faz perceber esse movimento circular, esse movimento leve, que nós tanto precisamos, vendo tantas imagens esses dias, né, tantas dificuldades, mas, enfim, vamos seguindo, então, o nosso trabalho, a nossa missão. Hoje, então, agradeço muito a presença de vocês, neste momento, também daqueles que irão assistir depois, nessa aula de abertura do eixo missão. Então, coube a mim, né, preparar este momento, em nome da Comissão Nacional de Formação, do CNLB, e já me coloco aqui como uma pequena serva, né, trazendo, então, algumas reflexões, alguns pontos mesmo para que a gente possa refletir, dialogar, mas, sobretudo, que possa chegar no nosso coração, né, perceber cada vez mais esse caminho tão bonito ao qual nós somos chamadas e chamados. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, para que a gente já comece a nossa conversa. Então, é isso, né? Nós passamos por esses 3 eixos: identidade, vocação e espiritualidade. E cada um desses momentos nos remete, ou nos remeteu, ou ainda nos faz pensar, né? Todo esse chamado nosso, a partir do batismo, de sermos cristãos, cristãs, leigos e leigas, na igreja e na sociedade. E hoje, então, de maneira muito especial, iniciando um eixo que irá completar, então, todo esse nosso caminho. E quando nós falamos de vocação, nós também falamos de nome. E aqui eu também quero me apresentar, né, neste momento, que eu não fiz isso ainda, mas, então, falar um pouco, então, da minha identidade enquanto pessoa, né, enquanto existência aqui. Eu sou Célia Soares de Souza, sou casada, tenho 2 filhos, moro em Guarulhos e participo do CNLB em Guarulhos, depois do CNLB no Sul e na comissão de formação, na Comissão Nacional de Formação. Minha formação é na área de teologia, então eu tenho uma graduação, mestrado, e estou agora no doutorado, e então fazemos aí esse nosso caminho também, procurando colaborar na formação, sobretudo de cristãos leigos e leigas, tá? Então, vamos seguindo aqui a nossa reflexão. Só me entender aqui também com esse... Pronto.
Então, vamos falar hoje sobre a missão laical, né? E com esses temas aqui que nos são propostos para esse eixo. Então, nessa aula 1 do eixo missão, vamos conversar um pouco sobre missionárias e missionários, os cristãos leigos e leigas tomam parte na missão, a missão que nos convida ao serviço e compromisso com os pobres, sempre motivados pelas Sagradas Escrituras, o Evangelho, o envio dos 72 discípulos, os discípulos são enviados à missão, 2 a 2, o que demonstra o aspecto comunitário. E o texto que irá, então, ilustrar, né, esse momento para nós é o Evangelho de Lucas, então, capítulo 10, versículos 1 e 2. Olhando para essa imagem, né, nós vamos retomando essa sintonia com o nosso momento de oração inicial, lembrando São Francisco de Assis, mas também do nosso Francisco de hoje, né? Do Papa Francisco. Francisco, então, dizia, escutou a voz, São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza, e transformou tudo isso num estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em tantos corações. E é isso que nós também desejamos, né? Para cada um de nós, que nos colocamos nessa disposição do serviço, nessa disposição da abertura do nosso coração, e, sobretudo, desse clamor pelo cuidado com a casa comum, com a vida de cada ser, de todo o âmbito da criação, né, de tudo que Deus criou, nós sejamos também sensíveis, então, a toda essa realidade. Mas eu queria chamar vocês, então, para contemplar essa imagem um pouquinho mais, e na medida que vocês também se sentirem provocados, que queiram ir colocando algum pensamento, algum sentimento no chat, fiquem à vontade também para a gente ir não só escutando, mas ao mesmo tempo bebendo e nos deixando interpelar por tudo aquilo que, enfim, que é Deus quem nos chama, né, para fazer essa grande missão nossa de cristãos leigos e leigas. E se a realidade, se aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia não nos diz respeito, como diz na Sagrada Escritura, né, se nós não amamos ao irmão que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos. Então, esse amor, que é um amor também existencial, né, que passa por tudo aquilo que nós contemplamos na nossa existência. Olhando, então, para o Papa Francisco, né, ele, mais recentemente agora, né, dia 4, nos trouxe mais uma atualização da Laudato Si, louvado seja, né, aquela encíclica que já vai para bastante tempo, 8 anos, né, Laudato Si, e agora a Laudate Deum, louvai a Deus. E a grande preocupação, 8 anos, né, ele diz que já se passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando ele quis compartilhar conosco nessa preocupação, então, pela casa comum. E, com o passar do tempo, ele diz assim que vai percebendo que não estamos reagindo de modo satisfatório, pois esse mundo que nos acolhe está se esboroando e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Independentemente dessa possibilidade, não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas e em outros âmbitos. Trata-se de um problema social global que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. E aí, por que eu quis trazer, né, logo para a gente iniciar esse aspecto da Laudate Deum com essa preocupação do Papa Francisco? Porque quando nós falamos em missão, a partir do nosso batismo, a partir daquilo que nos instiga, nos impulsiona, né, a ir fazer o nosso serviço de evangelização, o nosso serviço de cuidado com o próximo, mas diante dessa urgência, diante desse olhar para o mundo,
né, desse problema que nós estamos enfrentando, de todos esses impactos, a nossa missão será urgente assim, de acordo com a nossa, com o nosso comprometimento também com toda essa pauta, né, que o Papa Francisco nos coloca. Porque se a dignidade humana está sofrendo, né, se estamos tendo problemas que atinge que os seus efeitos vão atingir tanto a população, qual vai ser a nossa missão? Então, eu fico me questionando nesse sentido. Quando eu busquei compreender o sentido da palavra missão, a palavra missão, ela vem intimamente ligada a apóstolo, e apóstolo de discípulo, ou seja, aquele que aprende do mestre e que depois vai se colocar a serviço. Né? Então, a missão, ela está muito ligada ao serviço. E está ligada também à evangelização, né? Ou seja, evangelização que vem do evangelho. Se nós olharmos, então, missão e evangelização, ambas estarão nos propondo uma saída de nós mesmos, né? do nosso cantinho, e um olhar mais ampliado. E aí, é isso que o Papa Francisco nos chama, né? Para isso que ele nos chama, nos coloca num outro lugar, olhando, então, de uma maneira mais global, né? Quando ele diz que trata-se de um problema social global. E só para a gente também perceber que, como o professor dizia nesses dias, na Laudato Si, o Papa Francisco vem trazer a questão dos pobres. E na Laudato Deum, quase nós não vamos encontrar ele falando dos pobres, porque ele quer nos trazer aqui a toda a problemática do que os ricos estão provocando, né, na casa comum. Então, aqui a gente tem esse contexto, né, essa realidade que é gritante, que é urgente aí para o nosso trabalho, para a nossa missão. Também o Papa Francisco, né, nos propôs, há uns anos atrás, a Jornada Mundial dos Pobres. E agora, em 2023, terá esse tema, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí vem a nossa pergunta, né? Quem são os pobres? E eu queria, assim, ao invés de a gente trazer imagens, colocando essa ou aquela pobreza, eu queria convidar vocês a colocar aí no chat, né? Os nomes das pessoas, os nomes daqueles pobres, né, as pessoas pobres que nós conhecemos, que nós acompanhamos, que nós sofremos juntos com eles. E quando eu faço essa pergunta, né, que eu olho para mim mesma, assim, e eu fico, tá bom, mas qual o nome do pobre mais pobre que eu acompanho, eu, Célia? Né, porque, então, e aí eu quase que me desespero, né, nesse sentido, porque quando nós somos chamados a nos aproximar dos pobres, aí eu digo, mas eu não estou próxima deles. E a pergunta que nos fica, né, como mudar a realidade, toda essa realidade? Obviamente que nós precisamos ir de encontro com as estruturas, né, refletir todas essas estruturas de poder, estruturas, né, que sufocam, que matam, mas também do nosso lado, enquanto cristãos que somos, ir ao encontro, estar com os pobres. Então, eu queria convidar vocês também, ou quais as realidades que nós nos aproximamos, situações dos pobres, ou os nomes daquelas pessoas. Se vocês tiverem, vão colocando no chat o nome dessas pessoas, para que, como Jesus diz, né, vamos às praças chamar aqueles e aquelas para que participe conosco dessa grande festa, dessa grande alegria, que é estar aqui nesse encontro, que é estar aqui também tratando aí da nossa missão. Enquanto vocês colocam, nós vamos seguindo aqui. Então, veja só, um outro aspecto da missão, que é super importante, né, da gente perceber, é que a missão sempre é de Deus. Né? Nós, o que somos? Somos servidoras e servidores do reino de Deus. Então, ele é que propõe, o projeto é de Deus. Então, como é que nós, como colaboradores e colaboradoras, né, da sua missão,
como é que nós estamos olhando para esse mundo? Como é que nós estamos compreendendo quais são as urgências do reino? Quais são as exigências do reino, né, nesse tempo? E aí, para isso, obviamente que, de novo, né, assim, o Papa Francisco tem nos ajudado muito, né, com todo o seu magistério, de nos fazer perceber realmente qual é o lugar, né, onde nós precisamos estar, pisar, quando ele diz, né, que mesmo que a gente pise na lama, mas que ali é o nosso lugar de ação, né, de lugar de missão. Então, a missão do povo de Deus, né, nós que somos chamados a ser igreja como povo de Deus, como participantes na comunhão, na missão, na participação. Então, a nossa missão não é uma missão daquilo que nós temos como projeto de vida pessoal próprio, né? Mas é uma missão de comunhão, de participação. Então, por isso que a igreja ela é chamada por Deus a realizar uma missão no mundo. E nós, como parte do povo de Deus, vamos realizar essa missão no mundo. E é uma missão que é um prosseguimento da encarnação de Jesus, da prática de Jesus. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, né, que vai dizer que ele não veio para ser servido, mas que veio para servir e para dar a vida em resgate de todos. Então, esse, né, o serviço que a igreja deve prestar, a missão é serviço, missão é estar a serviço, missão é ir, sair, né, ir ao encontro, é ir para as realidades, para as periferias, para onde aquelas pessoas que mais precisam, né, da alegria do Evangelho. Então, olhando para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, como é que nós estamos dando conta, né, das nossas tarefas cotidianas, daquilo que a igreja nos chama a ser presença, tanto na pastoral, nos movimentos, mas das várias realidades também do mundo. Ali, na nossa presença, como parte do povo de Deus. Nesse tempo, então, que nós estamos saboreando, ainda que a distância, né, mas tão próximo, pelo fato da Sônia, a presidente do organismo, né, de CNLB, pelo fato de Sônia estar lá, então nós vamos nos aproximando, né, cada vez mais dessa realidade do sínodo, e confiando que o Espírito possa, de fato, nos trazer aí uma grande novidade, né, para a igreja do nosso tempo, uma igreja que possa ser ela mais participativa efetivamente. Então, como povo de Deus que quer se fazer presente na igreja e no mundo. E não há dúvida, né, nos diz o documento 62 da CNBB, que é Missão e Ministérios Leigos e Leigas, né, dos cristãos leigos e leigas, nos diz que não há dúvida de que a tarefa de promover a justiça e a paz, de efetivamente prestar solidariedade e serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados, é, em primeiro lugar, responsabilidade dos cristãos, que têm competência na economia, na política, nas relações internacionais, no sindicato, nas organizações assistenciais, nos movimentos populares, nas pastorais sociais e em tantos outros lugares onde estivermos. Então, de quem é essa tarefa, né? De promover a justiça e a paz, prestar solidariedade e serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Que o nosso coração possa arder, né? Que a gente possa ter esse discernimento, de fato, de estar nesses lugares, de nos sentirmos pertencentes, e não só representantes, né? Mas atuantes, mesmo em cada um desses lugares que muitos de nós já estamos e já atuamos no mundo da educação, no mundo da saúde, enfim, tantos outros lugares onde estamos. Que é, então, a nossa competência, né? E o serviço e a participação na transformação da sociedade pelo bem dos pobres. Ora, toda a realidade de conflito, toda a realidade
estrutural, ela vai sempre trazer um grau muito maior, né, de dificuldade, de sobrecarga para os pobres, né, que são aqueles que não vão ter a casa, não vão ter o trabalho, não vão ter os seus meios de sobrevivência, né, enfim, de pagar as suas contas, tudo isso. Então, olhando para isso tudo, né, para que possam ser aquele sinal de unidade e paz que o mundo procura, as comunidades precisam cultivar as atitudes da acolhida, da misericórdia, da profecia e da solidariedade. Numa sociedade em que cresce o número dos excluídos, excluídas e descartáveis, que é uma palavra muito forte, né? Como a gente pode pensar que aquilo que Deus criou com tanto amor, né, que viu com tanto bem, pode ser, por nós, humanos, criaturas, ser considerado algo descartável. Onde a concorrência desenfreada e antiética dificulta a fraternidade e a paz, onde a injustiça e a corrupção chegam a impor-se como normais, as comunidades deverão destacar-se como referencial de vida e esperança, sobretudo para os mais pobres. E aí, quando a gente olha para essa expressão comunidades, né, nós devemos nos sentir parte, né, dessa comunidade, de uma comunidade eclesial, onde participamos. E fazer essa escola, né, uma escola de acolhida, uma escola da misericórdia, uma escola da profecia e uma escola da solidariedade, onde nós, né, e as pessoas que convivem conosco também, possam cada vez mais criar essa maturidade da fé, essa maturidade do compromisso, né, sendo, então, como diz aqui, referenciais de vida e esperança. E por isso que ali, antes, né, a gente perguntava assim, quem são os pobres? Porque se para eles é que nós deveríamos conviver, né, nessa grande comunhão, nessa grande roda de vida e de esperança, então quem são essas pessoas a quem nós devemos a eles nesse sentido, né, de fazê-los também sentir chegar essa solidariedade, essa acolhida, essa misericórdia, né? E olhando então para Maria, aquela jovem de Nazaré, aquela que o Vaticano II, lá na Lumen Gentium, vai dizer que ela é a primeira entre os humildes e os pobres do Senhor. Aqui é chamada, então, a primeira discípula missionária de Jesus. Aquela que livremente se coloca a serviço, livremente também se dispõe no projeto, no serviço. Ela nos orienta no seguimento do seu filho, ela nos entrega a nossa docilidade ao Espírito e o serviço generoso aos irmãos e irmãs. Como que uma mulher, numa sociedade onde mal se contava, com todas as dificuldades de gênero, em relação a toda a questão do patriarcado, enfim, aos poucos vai se tornando um ícone, né? Alguém que sai de si, alguém que se coloca nesse modelo, né? Como a própria igreja nos diz que ela é tipo da igreja. Então, todos nós deveríamos olhar para essa atitude, né? Dessa jovem, dessa primeira, que diz que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Então, é com ela que nós queremos renovar o nosso Magnífica cada dia, né, de cada realidade sofrida e sentida, sobretudo dos nossos irmãos que precisam cada vez mais de vida, de dignidade. Então, os acontecimentos eram por ela considerados à luz da própria existência, da palavra de Deus, da atenção à vida e à história. Exemplo disso é Magnífica, onde louva e bendiz a Deus pelas maravilhas que ele realizou na sua vida, na vida do seu filho e na vida do seu povo. Então, olha que bonito isso, né? Uma fé que faz olhar somente aquilo que Deus realiza na minha vida
isso não é uma fé madura. Ou então, somente na vida da minha família, do meu grupo, também ficou a desejar. Mas é algo muito mais amplo, né? Precisa olhar para a vida do povo, e do povo como um todo, né? Como uma sociedade que grita por paz, por justiça, pela verdade, enfim, né? Por estruturas mais justas, enfim, tudo isso que nós já temos refletido bastante, né? O Evangelho de Mateus, então, ele traz-nos o discurso da missão. E nesse Evangelho, Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha e sobre o chamamento e o envio de 12 discípulos. Esses 12 vão representar, então, a totalidade do povo de Deus. Esses 12, essa totalidade, né, serão, então, continuadores da missão de Jesus e deverão levar a proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos homens e às mulheres, em Jesus, a toda a terra. Então, olhando para esse chamado, nós também vamos nos sentindo parte dessa totalidade, né? Nós também somos parte, fazemos parte desse povo de Deus. Ele confia também a nós essa missão, né, de dar continuidade, né, sermos continuadores da missão de Jesus, em primeiro lugar. Né, nós somos servidores, fazemos parte do movimento de Jesus. Por meio da igreja, nos organizamos, por meio da igreja servimos o reinado de Deus. E é esse reino que nós tanto desejamos, né, que ele aconteça já e ainda não. E então, esse evangelho do discurso, né, pode ser dividido, então, em 3 partes. No primeiro momento, Jesus vê as multidões sofridas e se compadece delas. Ele vê uma multidão desorientada como ovelhas sem pastor. Um povo sem liderança ou de liderança pervertida e exploradora. Jesus, então, exorta os discípulos a rezar para que surjam trabalhadores ou pastores que guiem com amor aquelas pessoas e a humanidade para uma condição de vida digna e feliz. Depois tem uma segunda parte que Jesus inicia o conhecido Sermão da Montanha. De início, ele chama os discípulos e lhe confere autoridade para expulsar todo tipo de mal da vida das pessoas e para que possam agir de forma sempre favorável aos seres humanos, nossos irmãos e irmãs. E chama os 12 pelo nome. E aqui, então, veja só, agora nós vamos lembrar dos nomes que vocês colocaram aqui. E vamos lembrar do nome de vocês também. Então, agora, vocês, enquanto eu vou lendo aqui os nomes, né, daqueles que Jesus chamou como preferidos, mas também os nomes de vocês. Então, vocês também podem ir colocando cada um o seu nome aqui no chat. Então, veja só, quem Jesus chamou. Chamou Vera e Milene, chamou Maria, chamou Magali e família, chamou Alex e alguns sem acesso à justiça, chamou a Kelly, a Selma, a Simoni, a Kátia, a Lídia, a Ana Célia, o Thales, o Marco, chamou a Leninha, chamou a Rejane. Olha que bonito. E vai somando, né? Vão se somando tantos, vão se somando a esses que Jesus chama pelo nome. E que bonito isso, né? Quando nos chama pelo nome, logo nós olhamos, alguém me chamou. A gente se identifica. Então, imagina Jesus nos chamando, né? Chamando do jeito que somos, com o que temos. É assim que ele verdadeiramente nos trata. Por quê? Porque cada discípulo tem uma identidade clara. Então, hoje, ele também nos chama pelo nome, para exercer as mesmas tarefas dadas aos primeiros discípulos e apóstolos. Ou seja, aprendemos com ele, sentamos aos seus pés, escutamos a voz do Mestre, e como apóstolos e apóstolas, saímos
para exercer a nossa missão, o chamado que ele nos faz. E na terceira parte, nós vamos ver no Evangelho que Jesus chamou os 12, nos enviando também. Os 12 formaram a primeira igreja, e hoje somos nós, a igreja missionária e sinodal, em saída, para que todos, em comum participação, chamados à comunhão e enviados em missão. Jesus os enviou recomendando que anunciassem a proximidade do reino de Deus, testemunhando essa realidade a partir de ações favoráveis ao povo, pregar o evangelho e expulsar o maligno com as obras do bem. O discípulo fiel nunca se esquece que de graça recebestes, de graça deveis dar. E hoje, quais são as nossas jornadas de luta? Além das jornadas de terra, teto e trabalho, quais são as outras lutas? Então, compartilhe conosco também aí no chat quais são as lutas que vocês assumem, né, que vocês travam, que vocês se comprometem aí no dia a dia, aquele trabalho, aquela missão que arde o seu coração, que te faz se dedicar por essa causa, por amor. Né? Então, vai compartilhando aí conosco, né? Vai colocando no chat também, que é uma maneira sempre da gente poder ser uma forma também que nos desperta, né? Para a nossa missão. Então, vamos lá olhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9. A gente agora beber um pouco, olha aí, já vão colocando resgatar a juventude, a justiça, né? Então, eu vou colocar aqui também. Fazer o projeto de Deus ser conhecido e assumido. Então, olha quantas causas que vão, de fato, preenchendo a nossa vida, dando razão, né, da nossa esperança, a defesa do acesso à saúde, da prevenção de doenças e agravo ao tratamento, a igualdade de direitos, a educação inclusiva, a formação do laicato, enfim, que bonito, né? Saber que nós também, enquanto organismo, enquanto cristãos leigos e leigas, estamos sim comprometidos na missão, com tantas causas que são assim, cada pedacinho, né, vai construindo o reino de Deus, o reinado de Deus que vai se fazendo essa semente que vai também dando frutos e mais frutos, e ainda também a democracia, né? Enfim, tantas e tantas realidades. Não sei se alguém gostaria de ler, então nós temos aqui o Evangelho de Mateus. Não sei se alguém está com a Bíblia aberta e por perto, poderia nos ajudar? Olha, apareceu ainda educação aos necessitados, lutar pela dignidade das pessoas e pela família, lutar por políticas públicas, auxílio ao grupo que dá assistência, um grupo de crianças. Muito, muito bom. Olha, vou só voltar aqui para a gente pegar o texto direitinho aqui, olha, capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Alguém gostaria de fazer a leitura? Se alguém for fazer, levanta a mão, por favor, senão eu faço a leitura daqui. Então, eu leio daqui, então. Evangelho de Mateus, então, capítulo 9, versículo 36. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos impuros
para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus, Ana Célia, a Kelly, a Kátia, a Lídia, a Selma, o Camilo, a Edi, o Edson, enfim. Jesus enviou todos esses 12, depois de instruí-los, dizendo: não tomem o caminho dos gentios e não entrem nas cidades de samaritanos. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Jesus também envia 72. E nós podemos, então, buscar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 até o 25. Toda essa narrativa aqui do Evangelho vai dizer que o Senhor escolheu outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2. A toda a cidade e lugar onde ele devia ir. E ele lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Não levem bolsa, não levem sacolas, nem sandálias, e não demorem para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer caso onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí houver um amigo da paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Caso contrário, ela voltará para vocês. E aí, devem entrar, curar doentes, que nela houver, e ali dizer: o reino está próximo de vocês. Essa será a missão dos 72, mas também será a nossa missão, de levar a paz e de enviar, de anunciar o reino de Deus. E ainda, lá no Evangelho de São João, vamos buscando aqui as razões da nossa esperança, né? Na palavra, no versículo 35 até o 42, diz assim: no dia seguinte, João estava lá de novo com seus 2 discípulos. Ao ver que Jesus ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falando assim e seguiram a Jesus. Então voltaram-se para trás, vendo que o seguiam, lhes disse: o que vocês estão procurando? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde vives? Jesus respondeu: venham e vocês verão. Então foram e viram onde Jesus vivia, e ficaram com ele nesse dia. Era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus, e Jesus o viu e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. E aí, então, o que nós vamos percebendo, né, na nossa missão? Que nós também fazemos sempre essa pergunta, né, para Jesus:
Mestre, onde moras? E ele continua nos chamando, vem. E aí a missão, ela é isso, né? A missão é esse serviço cristão ao mundo. No nosso documento, né, documento da igreja, o número 105, documento da CNBB, vai nos dizer que a missão do povo de Deus é assumir o compromisso sociopolítico transformador que nasce do amor apaixonado por Cristo. É desse modo que se encultura o evangelho. O povo pobre das periferias urbanas ou do campo necessita sentir a proximidade da igreja, seja no socorro de suas necessidades mais urgentes, como também na defesa dos seus direitos e na promoção comum de uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. E aí, de novo, a pergunta, mestre, onde moras? E Jesus que vai dizendo nessa realidade dos irmãos e irmãs que precisam sentir de perto aonde mora Jesus, né? Aí, depois, o número 165 do documento, ainda 105, diz assim, cristão leigo expressa o seu ser igreja e o seu ser cidadão na comunidade eclesial, na família, nas opções éticas e morais, no testemunho de vida profissional e social, na sociedade política e civil e em outros âmbitos. Busca sempre a coerência entre ser membro da igreja e ser cidadão, consciente da necessidade de encontrar mediações concretas, quer sejam políticas, jurídicas, culturais ou econômicas, para a prática do mandamento do amor, de forma especial em favor dos marginalizados, visando a transformação das estruturas sociais injustas. E ainda, no número 167, diz assim, o mesmo documento, né, do 105. Os cristãos leigos e leigas são igreja, e como tal, vivem sua cidadania no mundo, ou seja, assumem sua missão sem limites e fronteiras, através de sua presença nas macro e microestruturas que compõem o conjunto da sociedade. Eles sabem que a igreja existe unicamente para servir. É a pessoa humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve ser renovada, conforme o documento do Vaticano II, Gaudium et Spes número 3. Então, eu acho tão importante trazer, né, aquilo que é nosso, trazer aquilo que fala da nossa vocação, da nossa missão, do lugar onde nós somos chamados e chamadas a estar, e com as causas, né, que nos são colocadas como compromisso. E aí é tão bonito quando a gente olha lá que Paulo vai dizer isso, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quem de nós, né, um dia, oxalá possa dizer isso também, né? Que a nossa missão, nosso testemunho, o nosso ânimo, a nossa alegria, né, no serviço, enfim, que a gente possa dizer isso, né, um dia, na glória eterna, né? Porque enquanto estivermos por aqui com força, com coragem, com saúde, a nossa missão continua e também animando, motivando outros e outras, né, que venham pelo caminho. Ainda nós estamos no mês de outubro, né? Aqui refletindo sobre o eixo missão, mas também é um mês que a igreja dedica às missões, e esse ano, então, com o tema do ano vocacional, Corações Ardentes, Pés a Caminho, e dizendo da igreja local aos confins do mundo. Então, é verdade, é importante que a gente pertença, né, a uma comunidade eclesial, a um grupo, para que a gente possa, de forma organizada, assim como Jesus chama e depois envia, que a gente possa também ganhar todo esse espaço, conquistar esse espaço no mundo, né, para que a gente viva cada vez mais essa realidade. João, lá no seu evangelho, ainda, né, no capítulo 1, versículo de 1 a 17,
nos chama a fazer essa experiência, né, de permanecer com Jesus. Não é no capítulo 1, não, viu, gente? Aqui é capítulo 15, lá de João, capítulo 15, né, na parábola, que ele nos convida, então, a fazer essa experiência de permanecer com ele. E quando ele diz isso, né, ele fala que quem permanecer comigo, eu vou precisar cuidar, lapidar. Então, certamente nós teremos feridas, nós teremos dores, nós teremos dificuldades, nós teremos muitos empecilhos pela frente, e cada vez mais numa igreja onde se buscam tantos outros penduricalhos, tantas outras coisas, né? E na essência da missão, daquilo que a igreja deve ser, muitas vezes pode criar, sim, feridas, né? Pode abrir feridas. Mas Jesus também garantiu isso, né? Que quem permanecer com ele no seu caminho, ele irá cuidar para que possa dar mais frutos e mais frutos. Mas não basta permanecer, ele vai dizer aqui no seu evangelho. Ele diz que é preciso ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Então, quem ouvir a minha palavra, colocá-la em prática, poderá pedir tudo aquilo que quiser e lhe será atendido. Então, nós estamos aí na esteira, né, dessa exigência de Jesus. E aí, nesse sentido, é que o texto base do ano vocacional nos chama para a mística do permanecer. Aquele e aquela que permanece no caminho de Jesus também tem um olhar sensível para a realidade do projeto de Deus, né, para aquilo que Deus nos chama a concretizar na nossa vida, no nosso cotidiano, mas também esse permanecer com Jesus. Então, permanece de olhos abertos, né, como dizia Santa Teresa, a mística dos olhos abertos, né, e São João da Cruz, mas está atento também, atenta, né, a todas as realidades do nosso caminhar. Não é fácil, é um caminho que muitas vezes nos traz um cansaço, parece que nós nunca vamos chegar, né, em algum lugar, mas certamente são aquelas sementes que estão sendo cuidadas, né, pelo próprio Jesus, por essa própria promessa, né, dele no meio de permanecer no meio de nós, né? Eu vou para o Pai e o Espírito os fará minhas testemunhas, né? Para te dar força para que você continue na sua missão, nos disse Jesus. E é nisso que nós, de fato, acreditamos. Então, e queremos permanecer neste caminho. Então, eu não sei se vocês perceberam, lá no início, né? Nós tínhamos uns guarda-chuvas, assim, um pouco cinzentos, enfim, né? E, ao passar do tempo, toda essa missão nossa, que muitas vezes ela é nebulosa, nós não sabemos por onde vamos, quais são os caminhos, quais são os chamados, para onde nós vamos pisar, com quem nós vamos encontrar, mas fato é que caminhar com Jesus, né, como ele diz, vinde e vede, né, com essa diversidade toda do nosso caminhar, das nossas espiritualidades, dos vários serviços, né, conforme vocês foram, inclusive, colocando aqui no chat, né, de todas essas demandas, tudo isso faz com que a alegria do Evangelho vá se tornando uma realidade no chão, com tanto sofrimento, com tantas exigências, mas que nós possamos olhar para o horizonte, né, e perceber que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, somos e fazemos parte dessa totalidade do povo de Deus. E vamos abraçando cada um a sua missão, cada um, né, no seu jeito, com a sua identidade, com a sua vocação, com o seu chamado, vamos nos colocando assim também a serviço do reinado de Deus. Então, é só, como eu disse no início, né, algumas pistas aqui para a nossa reflexão, nessa abertura do eixo missão, e abro aqui, então, para a gente começar a conversar um pouquinho, vocês partilharem, enfim, aquilo que chamou a atenção,
aquilo que está aí no coração de vocês. Orides, passo a palavra. Obrigado, Célia, por esta reflexão, por este momento, né, que faz essa abertura do eixo missão, né, que nos leva a uma reflexão, ao pensar também na nossa missão enquanto igreja, enquanto povo de Deus. E agora, então, gente, vamos ao que nós chamamos de fila do povo, né? Vamos levantando a mãozinha, né? Vamos se inscrevendo, e assim vamos também, né, continuar esta reflexão, ou fazendo algumas perguntas para que a Célia possa responder, ou ajudando, né, colocando mais itens nesta reflexão que a Célia nos ajudou até aqui. Então, a palavra está livre, é só clicar lá na mãozinha e pedir a palavra. Quem começa? Kátia. A palavra está com você, Kátia. Parabéns, Celinha, maravilhosa a explanação, inspiradora, e a gente percebe, né, eu acho que a Ana Célia já está com a mãozinha levantada, porque a gente não se aguenta de dizer, né, Ana Célia, da nossa paixão pela multiplicação, pela nossa paixão por esse projeto, e como é lindo a gente entender a forma que ele foi pensado, criado, imaginado, para nos preparar numa caminhada, para a gente entender da nossa identidade, porque eu não me esqueço do primeiro encontro que eu tive do eixo com o professor Camilo, que está aqui, quando ele falou da nossa identidade, e a partir dali veio uma coisa, né? E aí a gente foi passando pela identidade, a espiritualidade, e por todos os eixos, para chegar agora e falar, agora acabou, não dá mais para esperar, a gente tem que mesmo sair em missão, né? Não tem, se a gente já não estava se aguentando, né, nos outros eixos que a gente vinha passando, agora então é partir e sair, e realmente sair. E é isso. Obrigada, Célia, por esse start, né, esse começo desse eixo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, e que se a gente já estava inquieto, né, com toda essa caminhada, imagino agora. Obrigada. Obrigado, Kátia. Ana Célia. Eu mesmo. Célia, querida, obrigada. Não é nem parabéns, é obrigada mesmo, né? A Kátia falou a palavra certa. A Célia vem nos inspirando há tanto tempo, né? E orientando também, e nos ajudando nessa forma de nos orientarmos mutuamente, né? Eu acho que a gente tem tido uma coisa muito bacana a partir dessa inspiração mesmo que veio aí desde o primeiro momento do convite para fazer parte dessa rede. Então, primeiro, obrigada. Eu estava aqui pensando, né, que muitos de nós aqui nesse grupo começamos pela missão, às vezes muito sem muita orientação, mas a gente entendeu em algum momento que precisava fazer alguma coisa, se jogou, e que bom que ao longo do caminho a gente foi aprendendo, né? E que bom que a gente errou num monte de vezes na nossa missão, e que bom que a gente continua aprendendo para hoje a gente estar aqui reafirmando, né, que nós estamos em missão, e que nós recebemos uma missão, e que nós aceitamos essa missão, algumas que a gente às vezes até ainda nem sabe qual é, vai descobrir amanhã cedo, mas que a gente reafirma, né? E aí, por que eu comecei a pensar nisso? Porque Célia foi inserindo aí os nossos nomes no chamado de Jesus, eu acredito que é assim mesmo, e aí eu pensava o seguinte, que além de nos chamar pelo nome, Jesus ainda considerou o contexto, né? O filho do cobrador de imposto, o irmão de alguém, o que fazia isso, o que fazia aquilo. Então, ele conhece, né? Não é só pelo nome, é também o contexto que a gente vive, o que a gente faz, com quem que a gente convive, né? Então, a Ana Célia, aqui, a esposa do Firmino, a mãe do Mateus e da Carol, e ele sabe, inclusive, o contexto que a gente está, para dizer que, dentro desse contexto,
talvez a gente tenha que se desapegar de alguma coisa para cumprir com a missão, ou que a gente tenha que, além de desapegar, que a gente tenha que aprender, ou que a gente tenha que sofrer algumas consequências no cumprimento da missão, né? Que isso faz parte, ou seja, ele sabe que o contexto está aí, mas que não é para a gente abrir mão disso. E aí, no envio, eu estava notando aí durante a fala da Célia essa questão da organicidade, né? Ele não chama ninguém sozinho. Ele envia, no mínimo, de 2 em 2. Então, que bom fazer parte dessa rede, fazer parte desse grupo, que bom essa orientação mútua, que bom essa busca de conhecimento juntos, para a gente conseguir levar adiante essa missão. Acho que agora um pouco mais preparados, ainda que a gente não saiba qual é a próxima, o que vem amanhã, né? Mas sabendo que a gente tem onde se preparar, se organizar, um pouco mais preparados para ela. Gratidão, gente. Desculpa chegar atrasada e falar demais. Obrigado, Ana. O Francisco havia levantado a mão, depois tirou. Francisco. Boa tarde a todos. Eu sou diácono permanente aqui da Arquidiocese de Natal, certo? Eu sou muito ligado ao setor missão, que a gente sente nas visitas missionárias que a gente faz nas comunidades, muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. A gente sente a gente chega na casa daquelas pessoas e quando a gente sauda, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesta casa e com todos que aqui habitam, aí a gente vê que as pessoas vai se abrindo, ouvindo a palavra, partilhando, e a gente sente que as pessoas ficam realizadas, porque quando a gente vai sair, ele volte sempre. Foi tão bom a presença da palavra de Deus em nossa residência, tá certo? Então, é muito bom. Obrigado pela atenção. Obrigado, Francisco. Manuel. Não estamos te ouvindo, Manuel. Teu som está falhando. Sugestão, passa o próximo e o Manuel retira o fone dele, coloca de novo e volta. Luiz Gomes, é com você, Luiz, então. Boa tarde. Eu queria agradecer ao CNLB por essa trajetória toda, né, que vem fazendo nesses ensinamentos. Agora, acho que a Ana Célia já colocou um pouco, nós aprendemos a nossa identidade, a nossa espiritualidade, e veio num crescente, agora na missão. Agora, o que é interessante, assim, nós vivemos numa igreja clerical, né? Agora, o clerical, não só vindo de padres, mas vindo de nós mesmos, quanto leigos, né? E aí, qual que é a tônica que eu acho que o CNLB vem nos ajudando? Como eu cresço dentro de uma igreja que é clerical, portanto, eu faço parte dela, se eu participo muito dela, eu também sou um pouco, né? Tantas vezes que a gente vai trabalhar, fala, mas o padre não vai fazer, o padre não veio me visitar, sempre a gente remete para o padre. E aqui a gente vem percebendo como a gente vai crescendo na nossa identidade, como a gente vai amadurecendo na fé, e aí eu tenho que sair em missão. Eu queria comparar um pouco esse caminhar que a gente vem fazendo com a nossa própria família, né? Que a gente cuida do filho, vai fazendo o filho crescer, ele vai se enchendo de todos as virtudes e os defeitos da própria família, mas chega numa hora que a gente tem que falar, olha, vai agora fazer o seu caminhar, né? Sem que com isso ele perca o vínculo com a própria família original. Aqui, qual que é o que eu queria que a gente, e o CNLB vem ajudando a gente a amadurecer nisso? Como agora eu saio para a missão, tendo os pés na minha comunidade local, sem ser ela, né? Quer dizer, e ao sair, eu vou me deparar com um mundo aí fora que não nos acolhe também, né?
Por quê? Porque você tem várias lutas sociais, você tem outros mundos, você tem outros universos, que eu preciso ir nele e mostrar de onde eu vim, qual era a minha família, quais são os valores que eu trago, sem ter com isso mais o clericalismo comigo, sem eu ter que voltar lá e falar, padre, eu posso fazer isso agora? Qual a minha decisão a fazer agora? Você não vai vir aqui na reunião? Ou seja, como que eu estar no mundo agora, com todos os valores que nós aprendemos aqui, a organizar um mundo agora a partir do meu conhecimento na maturidade da fé. Então, acho que aqui está esse grande desafio nosso. E eu voltando para a igreja, ou seja, eu voltando para a minha comunidade local, como que eu contribuo com isso também, com o amadurecimento daqueles que estão lá? Por quê? Eu saindo, eu não posso voltar mais do mesmo jeito, não dá tempo. Eu não consigo fazer todas as atividades internas na paróquia, eu não consigo estar em 2, 3 pastorais, e ao mesmo tempo fazendo serviço externo. Então, assim, o CNLB vem nos provocando esse conhecimento internamente. Veja qual é a sua identidade, veja qual é a sua vocação, cresça na maturidade e saia. É quase assim, um lançar-nos, né? A Ana falava, vai de 2 em 2, né? Às vezes nós vamos sozinhos, né? Nos encontrar com outro grupo já formado, seja um grupo político, seja um grupo de movimentação social, enfim, tantos outros que nós somos chamados a estar lá. Como eu fazer isso tudo com essa identidade de cristão, de cristã, e mudar esse mundo a partir daquilo que a gente acredita, sem ter mais o padre me dando ordens, ou me ensinando, ou me motivando. Eu não sei se me faço entender. Esse é o nosso grande desafio. Ide pelo mundo e anunciai. Agora é com você. Tu é livres. Vai fazer aquilo que foi chamado. Obrigado. Muito bem, José Luiz. É isso. O Manuel Humberto conseguiu arrumar o som? Parece que ele saiu, né? Lídia. Tudo bem, gente? Saudade de todos. Célia, mais uma vez, muito obrigada por nos trazer o equilíbrio, né, enquanto leigos e nos fazer entender qual é a vontade de Deus. Então, de tudo que você apresentou tão sabiamente, me chamou muita atenção 3 pontos. Primeiro, na missão, ter esse, como o Zé Luiz falou, ter esse olhar para o mundo. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com as tarefas, com a quantidade de reuniões, que a gente esquece do serviço, né? O outro ponto é que a missão é de Deus, não é nossa. A gente se apodera das pastorais achando que elas são nossas. Então, existe um projeto por trás disso tudo que é de Deus. A gente nunca perder a nossa raiz e saber que tudo que nós fazemos é por causa dessa missão. Por isso, quando o Zé Luiz estava falando, eu estava imaginando, né? A gente vai se envolvendo em 1, 2, 3, 4 pastorais, quando vê, a gente perde a essência. A gente mais se reúne do que serve, né? E, por último, não esquecer das atitudes, né? Do ser acolhedor, de ser misericordioso, a profecia, a solidariedade, porque senão a gente se acostuma em fazer as coisas e a gente perde a essência. Obrigada, viu? Obrigado, Lídia. Célia, é contigo agora para responder. Pois bem, eu também agradeço os comentários e vocês falam, eu também me sinto provocada, né? Obviamente que o efeito é o mesmo, né? A gente fala, provoca, escuta, se sente provocado também. Então, o que eu percebo, isso que o Zé Luiz estava comentando, né? Algo que vem da temática da autonomia do laicato. Como é que nós podemos falar em autonomia quando nós participamos, né, de uma comunidade, e essa comunidade ela tem toda uma organização, tem toda uma estrutura, que nós, enquanto cristãos leigos e leigas, que vamos tomando, muito mais que isso, né, tomando consciência de que somos sujeitos eclesiais, então, a nossa ação no mundo e na igreja, ela vai também tomando um corpo diferente, um rumo diferente.
E aquilo que ele coloca como, às vezes, uma preocupação. Pronto, agora então não preciso mais dar satisfação, ou alguém... Não precisamos mesmo, não precisamos, porque o nosso ser sujeito eclesial, ele vai numa outra dimensão daquilo que nós nos comprometemos com o reino de Deus, inseridos, obviamente, né, nós não podemos nos chamar de cristãos se não estamos inseridos numa caminhada com a igreja, mas isso não necessariamente, como dizia Lídia, né, assumir vários trabalhos. Já temos vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Isso não quer dizer que nós não estamos numa pastoral que nós não temos, porque no próprio organismo, quantas atividades, quantas iniciativas, quantos serviços nós já temos, né, para fazer realmente florescer, né, essa novidade, sobretudo da maturidade do laicato. E Jesus, se nós olharmos para Jesus, né, ele não estava preso no templo. Como que foi a vida de Jesus? Caminhando, olhando as realidades, anunciando o reino, né? Aquilo que ele fez quando ele chegou no templo foi para discutir, e muitas vezes, e ali tirar até o chicote, não deve ter sido só uma vez, né? A gente encontra uma narrativa única nos evangelhos, falando que ele não gostou, obviamente, daquilo, porque que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. Ou seja, qual é a formação que nós recebemos ali a partir daquele ambiente que nós vivenciamos no nosso dia a dia na comunidade. E aí, esses dias mesmo, eu estava apresentando um trabalho e dizia quem é o responsável pela formação do laicato? Porque nós, cristãos leigos, leigas, nós, sujeitos eclesiais, nós que devemos nos preocupar com essa formação que vocês mesmos diziam, já a Kátia, a Ana dizia, né, uma formação mútua, que é um crescimento mútuo, que a gente escuta o Orides, aprende, escuta o Camilo, aprende, escuta a Ana, aprende, né, escuta a Lídia, aprende. Então, assim, é uma formação mútua e é muito bacana isso, né, assim, essa comunhão, realmente, que a gente vai formando entre nós. E não ter medo. Acho que tem algumas situações na vida da gente, assim, de mudanças, sobretudo, né, que nós, quase que aquele fio, aquela linha que nos une ainda a algo que é aquela estrutura que nós fomos aprendendo a vida toda, que eu deveria estar ligado com aquela corda grossa ali para não quebrar, e aos poucos a gente, né, vai tomando outro caminho, vai assumindo outros trabalhos, parece que quase que essa corda vai se quebrando. Não, pelo contrário, né, é aquilo que a igreja espera de nós. O Concílio Vaticano II já dizia, né, da índole secular, onde é o nosso lugar de atuação. É no mundo, é nas realidades. Depois do que a gente encontra em todo o magistério, a teologia do laicato, vem cada vez mais fortalecendo aquilo que o Concílio nos apontou, com bastante força. O que o Papa Francisco vem nos confiando a nós é também esse movimento de olhar para o planeta, de olhar para as diversas realidades. Agora, aí vem a pergunta, dá tempo, né, da gente ficar, como dizia Lídia, de uma reunião para preparar outra reunião, uma reunião para preparar outra reunião, dá tempo? A gente tem essa disponibilidade de cuidar de tantas emergências e urgências do mundo, da dignidade humana, e, ao invés de ficar só de uma reunião preparando outra. Então, é algo, de fato, que eu penso que a própria palavra de Deus vem, né, dizer para nós, olha, vem e vede, né, esse movimento que Jesus nos pede para fazer, de se desinstalar mesmo. Então, quando vocês diziam, puxa, passamos pelo eixo da identidade, passamos pela vocação, passamos pela espiritualidade, parece que veio realmente nos alimentando com aquele alimento substancioso, e que agora, pronto, não dá mais tempo, né? A Kátia dizia isso, agora é hora de... Mas é algo que olha que interessante, se nós olharmos para as nossas ações, para todo o compromisso que nós temos, é claro que essa mochila já está nas costas faz tempo, e o pé já está na estrada faz tempo. Mas como, dizia Ana, como é bom tomar consciência disso, como é bom nos fortalecermos cada vez mais e sabermos que nós, primeiro, não estamos sozinhos, né? Fazemos parte de um corpo, Paulo já dizia isso, né? Somos parte de um corpo, dessa comunhão
Então, ou seja, colocamos em comum aquilo que temos, o que somos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém está acima de ninguém, mas é comum, é um trabalho em comum. Depois, né, olhando para essa dimensão do sínodo, em algum momento, só fazendo um comentário, em algum momento alguém sugeriu, lá mesmo do Vaticano, que fizesse uma inversão de comunhão, participação e missão para comunhão, missão e participação. Porque a missão, ela vem primeiro. Na missão, nós vamos todos juntos para depois olhar a parte, olhar as partes, olhar onde é que nós estamos. Então, todos somos chamados para a missão. E a parte onde nós vamos agir, onde nós vamos atuar, é quando nós já fomos em missão, é que nós temos condição de olhar para as várias realidades. Se eu não saio em missão, como dizia o Francisco, né, de ir nas realidades, ir nas casas, eu não tenho como falar daquela família, daquela situação, daquela outra necessidade. E aí, sim, então, qual que vai ser a minha parte na ação, minha participação? A minha parte na ação vai ser quando eu já me comprometi na missão. Não sei se me faço entender, né? Então, eu penso que é isso, assim, hoje é esse dia, assim, que o Senhor fez para nós, né, de explodir em nós, assim, esse grande desejo, realmente, de compromisso, e de renovar o nosso compromisso, de sujeitos eclesiais, né, não mais de pessoas que só bebem da fonte, mas de pessoas que são ativas, de pessoas que estão na caminhada, que renovam o seu compromisso, e esse compromisso, sobretudo, com a dignidade humana, a dignidade social. Manuel Humberto, já consegues falar? Tá? Você retornou? Continua sem som. Varley. Obrigado, Célia, pela explanação do dia de hoje, né? Esse pensar, sentir e agir de Cristo, né? Da maneira particular que ele nos ensinou e nos provocou, né? Na sua caminhada no plano salvífico de Deus, né? Gratidão, gratidão, gratidão pelas tuas palavras e estímulo a continuar a nossa missão, né? Com vigor, com grandeza, com responsabilidade, com olhar do próprio Deus, né? Na pessoa de Cristo e na pessoa de cada ser humano. Muito obrigado, Célia. Obrigado, Varley. Mais alguém gostaria de participar, de falar? Enquanto todos vocês falavam, né, a Ana, as demais, veio à minha mente aquela música que nós cantávamos lá na década de 80, década de 90, se eu não me engano, vai, missionário do Senhor, né? Vai trabalhar na messe com ardor, né? E a letra dessa música, ela traz, assim, todo um repertório, né, que vai nos guiando todo um caminho, né? A nossa missão pela América Latina, na sociedade, né, no mundo, né? Nós somos convidados a evangelizar, né? O povo que passa fome, o povo que sofre a opressão, a escravidão, né? Tudo isso trazido pelo sistema. Então, trazendo esta música, nesta letra à mente, né, a gente se coloca nessa nossa missão, né? Na igreja, né? Na sociedade. O que nós temos para fazer? Né? Então, o campo assim, de trabalho é um campo enorme, né? E nós somos enviados, né? E o nosso envio, ele se dá no próprio batismo, né? Quando a gente leva hoje os nossos filhos para ser batizado, ou nossos afilhados, na realidade, a gente está levando para a missão, né? Ó, a partir daqui, você tem uma missão. Né? Pena que, na medida que a criança vai crescendo, a gente não trabalha
essa missão, né? Parece que a gente esquece o batismo lá na pia batismal, né? E ponto final. A gente não faz mais o acompanhamento, né? Para que as pessoas, o batizado, ele tenha essa consciência do que é ser batizado, de qual é, né, a sua missão, o que eu tenho que fazer como cristão nesta sociedade que está aí, qual é o meu papel, qual é a minha missão. Professor Camilo, contigo. Muito bem, primeiro agradecer a Célia aí pelas belas palavras, pelas proféticas palavras, né? Eu acredito que a forma como ela colocou para nós, a forma como foi desenvolvendo, né? E a gente foi se encontrando ali, de alguma forma, porque nós já vivemos, em grande parte, essa missão. E tudo que ela foi desenvolvendo, a partir dos documentos que ela foi falando, eu fiquei pensando justamente nessa questão da missão. Algum místico disse uma vez assim, a religião começa quando você sai da igreja, quando você sai do templo. Aí começa a religião. E alguns aí já colocaram, né, as temáticas, nós começamos lá com a identidade, né, vocação, espiritualidade, né, para chegar agora na questão da missão. É como se a gente, esse tempo todo, a gente estivesse se preparando para isso, né, para a missão. Desde o batismo já começa ali a preparação, e a partir do tríplice munus, né? Então, assim, a missão, ao mesmo tempo que ela é o ponto de chegada, ela é também o ponto de partida. Quer dizer, não existe cristão sem missão, porque Jesus cria um movimento, né? Jesus passa fazendo bem, né? Jesus é um acontecendo, é um gerúndio permanente, para dizer assim. Então, o cristão, ou ele está no caminho, na missão, ou ele não é cristão. Não tem cristão parado, não tem cristão ali simplesmente estudando. É tudo em função da missão. E para mim missionar bem, eu preciso ter clareza da minha identidade, do meu chamado. Eu preciso ter uma espiritualidade, né? Porque muitas vezes a missão, a gente encontra muita porta, né? Muito beco sem saída na missão, muita porta fechada, muita coisa que a gente não dá nem conta de digerir, seja de sofrimento, seja de lutas que depois parece que não dão em nada, seja aí tudo isso que foi colocado da questão clerical, que mata a igreja, e a gente desanima. Então, muitas vezes a missão, sem essa espiritualidade, a gente se perde na missão, a gente comete algum equívoco aí, pode até desanimar. Então, esse movimento todo, eu acho que o projeto tenta colocar isso, né? Nós estamos aí nesse movimento, por dizer assim, dialético, sempre recomeçando, né? Sempre fazendo memória da identidade, do chamado, sempre bebendo da espiritualidade para melhor entrar na missão, e a missão me joga de volta lá na minha identidade, que ela fica um pouco mais clara com a missão. Então, eu acho muito importante isso, né? E aí, Célia, eu queria só que você pincelasse isso para nós, assim, né? A partir até da sua própria experiência, né? Como que muitas vezes na missão, a própria missão vai nos clareando a identidade, vai alimentando a nossa espiritualidade, vai dando clareza para o nosso chamado. E a sua experiência disso também, né? Como que a missão ela vai retroalimentando isso? Vamos começar tudo de novo, né, Euridice? Pois é. Então, assim, Célia, a gente já vai pedindo, você vai respondendo o professor Camilo e concluindo, então, nessa parte agora. E já depois, Camilo, eu devolvo a palavra para você fazer o encerramento. Pode ser? E prepara aí. Célia, contigo. Então, o Camilo me provoca aqui numa coisa, assim, que quando eu olho para... Então, vou responder a partir primeiro da minha própria trajetória. Então, quando eu olho para a minha trajetória, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas cuidando do meu caminhar,
sabe? Cuidando, oferecendo possibilidades, né? Me clareando, como diz, as visões se clareando, né? O Frei Carlos Mester gosta muito dessa música, né? Dessa expressão, as visões vão se clareando. E esse clarear, ele é, assim, aquilo que a gente poderia dizer numa visão mística, né? Que Deus vai te carregando, Deus que vai te conduzindo. Não, são os lugares onde sim e não, né? Porque se ele me conduz e eu digo não quero, não precisa, né? Se a gente nega essa presença de Deus que se faz nos irmãos e irmãs que nos acompanham, nós vamos negando, então, a própria revelação de Deus na nossa vida, a própria revelação do projeto de Deus na nossa vida e a nossa identidade, nossa própria identidade, nosso próprio serviço. Como que aquela liberdade que a gente tem de fazer o bem e o mal, enfim, eu escolho aquilo que eu quiser, não vou escolher o caminho, que é o caminho, né, que eu posso entender que é um caminho de bem, né, de solidariedade, Bem, com tudo isso, eu penso que nós vamos nos despertando, né? É como que a cada... Isaías, capítulo 5, versículo 4, diz muito isso, né? Todos os dias o Senhor abre os meus ouvidos para que eu possa escutar como discípulo, né? Não, então, qual que é esse chamado? De novo, o que Deus quer? Onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Então, sempre por meio de alguém que está próximo a nós, e a gente vai percebendo que é sempre um crescimento nessa maturidade de fé. Como as meninas diziam, né? Quando elas conheceram o projeto, elas se encantaram, porque viram essa possibilidade de crescimento, de ajuda mútua, porque é o que elas fazem, é a maneira como elas se comprometem. E assim, cada pessoa, outra, viu uma possibilidade de estar na política. Olha, então tem aqui uma possibilidade de uma candidatura, de um trabalho assim, assim. Na outra que tem um trabalho mais voltado para a questão da saúde. Então, a partir do eixo da saúde, consegue também mobilizar outras coisas. Então, é tão interessante como é como se fosse a roda da bicicleta, né, que ou a gente centraliza tudo num eixo só e permite que a sociedade, esse meio, muitas vezes, que nos fecha, né, que nos encerra naquilo que algumas pessoas querem, ou a gente faz como o eixo da bicicleta e centraliza, deixa a nossa vida centralizada em alguns valores, em alguns costumes, em alguma maneira ali, né, sempre de ser daquela mesma forma, ou nós vamos optar pela rede, né? Então, eu coloco o meu nozinho, chamo você para colocar, o outro que coloca, e assim nós vamos criando essa grande rede e ampliando. Então, eu vejo a minha vida, a minha missão, vejo as pessoas à minha volta como esses nozinhos que vão se complementando. E essa grande rede que pode alcançar longe, né? Que não é algo para nos fechar, essa rede. Não vai, né? Aqui a ideia não é fechar em bolhas, mas pelo contrário, é de abrir para ampliar cada vez mais, e que possa chegar em tantos outros lugares. E esses nozinhos, como a Lídia dizia, né, é o acolhimento, a solidariedade, enfim, tudo aquilo, são todos esses valores que cada um traz, a cultura de cada um, os costumes, os lugares, né, de onde cada um vem, e que traz, ou seja, uma linguagem diferente, um olhar diferente, uma atuação diferente, só tem a contribuir. Então, o que eu tenho para dizer, Camilo, retomo aquilo que a Ana dizia, né, de que nós vamos, sim, muitas vezes fazendo, sem dar muito sentido. E quão importante é todo esse processo de formação do nosso organismo, que nos ajuda, de novo, né, a tomar consciência do sujeito eclesial. Então, que nós somos cristãos, nós sabemos disso, né? Que nós temos uma vocação, desde pequeno também alguém nos disse isso. Agora, que esses 4 eixos, eles dialogam, eles fortalecem e eles nos colocam a serviço, e qual o serviço, e aonde, e como, isso não tínhamos ainda compreendido dessa maneira como o projeto vem nos trazer.
né? Então, isso, para nós, assim, ele é como diz, é o bolo, é o recheio, é a forma para tirar o que restou ali no fundo da forma, sabe? Então, é tudo junto, assim, e nos ajuda muito a compreender, então, esse lugar nosso, né, de cristãos leigos e leigas, mas, sobretudo, de novo, como sujeitos eclesiais. Então, né, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um desafio, né? As mãos vão sempre ficando um pouco mais, assim, a gente vai sentindo o coração disparando, enfim, mas é sempre muito gostoso, muito, né, satisfaz, assim, a gente também poder colaborar e aprender com vocês e crescer sempre mais com vocês também. Então, fica aqui também minha gratidão por vocês e depois aqueles que vão assistir, né, contemplar toda essa proposta do reino, que nós vamos cada dia mais nos comprometendo e abraçando com alegria, sempre com alegria, para não ficar, como diz o Papa Francisco, com cara de funeral, né? Professor Camilo, fica contigo, então. Muito bem. Já agradecendo, então, a presença de todas, todos, agradecendo também a Deus, o seu Espírito, que nos impulsiona a nos assemelharmos cada vez mais a Jesus Cristo. Nós pedimos que esse mesmo Espírito possa nos ajudar, a partir dessas palavras da Célia, e ajudar todos nós que aqui estamos, todos aqueles que vão ouvir essa aula também, e depois vão aplicar essa aula, que o Espírito nos fortaleça e que a gente se deixe convencer pela missão. Na verdade, somos missão, somos missionários. E eu queria terminar com uma antiga oração, que eu acho que cabe bem aqui, que nos provoca, e a oração vai dizer assim: Jesus, tu não tens mãos, tem apenas nossos pés para construir um mundo no qual reine a justiça. Jesus, não tem pés, tem apenas nossos pés para pôr em marcha a liberdade e o amor. Jesus, não tem lábios, tem apenas nossos lábios para anunciar ao mundo a boa nova aos povos. Jesus não tem meios, tem apenas nossa ação para fazer com que todos sejam irmãos. Jesus, nós somos o teu evangelho, o único evangelho que as pessoas podem ler quando nossas vidas são obras e palavras eficazes. Jesus, dá-nos teu amor e tua força para seguir teus passos e dar-te a conhecer a todas as pessoas que nos cercam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Povo de pessoal. Deus, muito obrigado a todos e a todas. Bom final de semana. Tchau para vocês e até a próxima. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada. Tchauzinho, gente. Paz e bem. Tchau, pessoal. Paz. Tchau. Beijo.